Essa é a primeira do que eu imagino que serão várias plenárias com esse objetivo. Por quê? Porque nessa reunião que a gente fez com a Caixa, para tentar chegar num acordo dessa ação coletiva, quem nos procurou foi a Caixa, e a Caixa falou que esse novo governo está com o objetivo de acabar com todas as ações coletivas vigentes aqui no sindicato. Então, desde que a gente assumiu aqui essa diretoria atual, a gente, com todo respeito, a gente entupiu de ação coletiva a Caixa Federal. Então a gente espera que, se isso realmente for verdade, a cada 3 meses nós vamos se reunir aqui, porque vai sempre estar sobrando um dinheirinho aí para todo mundo, porque a Caixa faz muita coisa errada, e aí a gente toda hora tem que ir para o judiciário. Até por isso que nós estamos com 5 advogados aqui, porque cada vez mais as pessoas fazem coisa errada e a gente fica refém do judiciário. Aí o Serginho vai fazer a apresentação, e vamos lembrar porque nós estamos aqui. Como é uma ação coletiva, o banco não pode procurar individualmente vocês. Então, para isso, eles precisam da autorização do sindicato para que isso ocorra. Então, é isso que nós vamos. O Serginho vai fazer a apresentação e depois nós vamos votar. A gente acha que não é objeto de polêmica. Por quê, pessoal? Porque a gente aprovando que o banco possa entrar em contato individualmente através do sindicato, mas podendo procurar individualmente vocês, aí cada um toma a sua melhor decisão. Tem a listagem, vai ter gente que vai estar, vai ter gente que não vai estar. O banco já falou que está aberto a quem não está a negociar. Então aqui a gente quer o melhor para todo mundo. E também está aberto a discutir valores. Se alguém achar, bom, depois eu vou recomendar. Serginho vai falar, pessoal. Obrigado a todo mundo por ter vindo aí. Bom, boa noite a todos, né? É muito bom poder fazer uma plenária dessa, onde nós temos que deliberar o como nós vamos receber, né? Então, isso também é algo incomum, se nós formos pensar. O que acontece é o seguinte, umas 3 semanas atrás, em meio a férias forenses, eu recebo um e-mail do jurídico da Caixa, do jurídico central, fazendo uma proposta de quitação para a ação de adicional, pagamento do adicional, de quebra de caixa e incorporação àqueles que se encontravam representados na ação coletiva movida pelo sindicato. Bom, imediatamente entrei em contato com a diretoria e começamos a conversar sobre o assunto, até que chegamos a uma reunião, semana retrasada, se eu não estou enganado, na semana retrasada, com a Caixa. E nos foi dito o seguinte, que havia agora um núcleo do jurídico para tentar eliminar, isso que o Paulo falou, todas as ações coletivas que fossem eventualmente propostas pelas mais diversas entidades representantes. A gente sabe que tem ações propostas por outras entidades da Caixa, inclusive sindicatos de outras regiões. Ótimo, tal, nós estamos sempre dispostos a conversar, não há nenhum problema em relação a isso. Participamos da reunião, uma primeira preocupação nossa, ponto 1, em que pese o fato da adesão ser individual, né, lá no portal que será criado pela Caixa especificamente para isso, nós sugerimos que passe pela gente. Por que passar pelo sindicato? Para te proteger. Certo? Se é uma ação coletiva, nós já fizemos essa ação coletiva, por conta de uma série de medos que as pessoas têm, e é natural, de procuração contra o empregador. Na gestão passada, isso era, assim, um grande tabu, né? Você propor uma ação estando trabalhando. Em outras épocas, era muito comum. O pessoal de área meio cansou de entrar com ação enquanto estava trabalhando, individual e até de área comercial. Mas veio esse período mais recente, o último governo, última gestão da Caixa, a última e a penúltima gestão da Caixa, onde isso passou a ser condição para
ser transferido, ser mal visto no ambiente, enfim, uma série de intimidações que na verdade apenas cerceiam o exercício de um direito que é elementar, é tão elementar quanto o direito de ir e vir, que é o direito de você, quando se sente prejudicado em alguma coisa, você pode recorrer ao judiciário para que o judiciário diga se você tem ou não razão. Então não é nem algo, é algo até, vamos dizer, conservador, certo? Conservador, você leva para quem? Para o Estado, e o Estado é que fala se você tem direito ou não, né? Então, mas, então a gente só pede isso, que toda tratativa venha por aqui, porque isso te dá mais segurança. Seja porque a gente pode conferir eventuais... Tem gente que às vezes vai direto e apressa e faz, acaba fazendo, podendo melhorar o seu acordo. Nós queremos inclusive que vocês avaliem, a partir do momento que vocês visualizam o valor, se aquilo é interessante mesmo ou não, se vocês gostariam de fazer uma proposta, né? E nós podemos também indexar, fazer uma planilha, né, Paulo? E dizer, olha, esses aqui, nós, pelo nosso cálculo, olha só como é importante, pelo nosso cálculo, esse aqui está baixo. E aí nós fazemos lá uma planilha e mandamos para eles. Em cima do que o Serginho está falando, galera, é importante, a Caixa ficou de mandar alguns parâmetros para a gente, e ela mandou. Só que o parâmetro principal ela não mandou para a gente, que é o quê? Qual a porcentagem do que você teria direito que ela está pagando para cada um? Eu vou ler para vocês, eu estou com o e-mail aqui na minha agenda. Conforme, prezado doutor Sérgio, conforme combinado em reunião, informa abaixo os parâmetros de cálculo utilizados para a elaboração de nossa proposta. Prescrição das parcelas anteriores a 30 de junho de 2012 e prescrição bienal dos contratos extintos antes de 30 de junho de 2015, com o cômputo da projeção do aviso prévio. Até aí. Isso aqui, traduzindo, é o que está na lei. Mas é bom explicar. Por que 2012, galera? A gente já viu situação em 2017, ela entrou em 5 anos. Que é o prazo. Que é o que está na lei. É o prazo que está na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 59, ou não, 29. Bom, condenação. Pagamento da quebra de caixa a todos os empregados da Ré, que exerçam ou exercem as funções de tesoureiro à Caixa, parcelas vencidas e vincendas, e ante a natureza salarial, reflexos em férias, com abono, 13º e FGTS. Autorizado que seja descontado da parcela quebra de caixa o valor correspondente ao recálculo do CTVA. Então, aqueles que recebem CTVA, vai acontecer o quê? Ele vai reduzir na proporção que aumenta. Isso é uma outra discussão que a gente precisa fazer também. Mas acho que são poucos que recebem CTVA. Só curiosidade, quem recebe CTVA? Quem está recebendo CTVA? Eu acho que é bem pouco, 2, né? 2. Só tesoureiro, né, praticamente, né? E mesmo assim, tem uma outra discussão sobre isso. E é só. Então o e-mail, depois ele fala de outras despesas, custas, honorários, etc. Bom, pelo texto que eu acabei de ler para vocês, não dá para saber como é que eles chegaram no cálculo. Dizer isso aqui é o óbvio, né? É o que eles põem, inclusive, na própria defesa deles, né? E que nós colocamos na nossa petição inicial. Porque quer uma verba de natureza salarial? Ok. A única coisa que aqui, esse parâmetro de cálculo, embora ele não atinja todos, mas o CTVA tem natureza salarial também, isso já é uma coisa meio que consagrada. Então, quando você... E a gente tem ação coletiva sobre isso. Exato. Aliás, estamos concluindo o segundo caso para mostrar isso planilhado, né? Quem recebeu ou recebe o CTVA, depois a gente vai conversar sobre isso, para explicar, esclarecer o que a gente está fazendo em termos de discussão sobre isso. Bom, é isso. Vocês depois verão os valores.
Uma coisa que eu pelo menos não faço, e acredito que nenhum dos advogados aqui do departamento jurídico faça, é aconselhar quanto à aceitação ou não a um acordo. Nós fornecemos os parâmetros. Cada um tem que ver como é que é a sua situação e a ação coletiva permite isso. Isso é um dado interessante, porque, por exemplo, se nós fôssemos executar essa ação, vamos dizer que ela transitou. Isso é uma vantagem no acordo. A ação coletiva ainda não transitou em julgado. Então, nós tivemos êxito? Tivemos. Mas hoje, essa matéria, ela é mais favorável a gente? É. Nós temos êxito nessa discussão? Temos. Porém, não transitou em julgado ainda. O que significa isso? O processo não chegou ao fim. Então, segundo ponto para analisar, né? Agora, você vai falar assim, qual é a tua expectativa? Minha expectativa é de ganhar. Por quê? Porque essa matéria, ela, até hoje, ela foi sendo entendida, vem sendo entendida, compreendida, como sendo uma matéria de natureza, que esse adicional é de natureza salarial. Tem colegas de vocês devem ter visto já ganhou do lado do trabalho. Já incorporaram, etc. E até essa é uma das razões que a Caixa está fazendo acordo. Porque num chute, normalmente eles oferecem 60% do valor. Então eles estão fazendo economia. Não é porque eles são bonzinhos, né, certo? Não, não é. E também tem uma outra coisa, que se chama provisionamento, né? Todos vocês sabem o que é isso. Se eu tenho provisionado lá X e eu retiro esse provisionamento, isso é lucro. Tá certo que a Caixa não teria essa preocupação, porque afinal de contas ela não está no mercado de ações. Não deveria ter, né? Mas tem. Ela é uma empresa pública, a natureza dela é de empregar esses recursos em infraestrutura urbana e habitação, né? Praticamente é essa a finalidade, essa é a grande finalidade, inclusive quando a Caixa se torna um agente financeiro da habitação lá com a extinção do antigo Banco Nacional de Habitação, né? BNH. É isso. Na verdade, o que assim a gente quer deixar em aberto é para vocês tirarem alguma dúvida de natureza jurídica, porque em termos de valor, cada caso é uma situação. Pode ter gente que vai chegar aqui e falar, não, eu vou aceitar porque eu estou a fim de já começar a receber o adicional incorporado quanto antes. E pode ter gente que fala, não, estou com uma ação, está dando muito mais do que a proposta deles aqui. Lembrando, galera, o que a Caixa está falando? Que se a gente aprovar hoje o encaminhamento delas poderem fazer os acordos individuais, 30 dias para abrir o portal no sistema da Caixa e mais 30 dias para fazer o pagamento. No próximo salário, após o recebimento do acordo, já vem a verba incorporada da gratificação, que deve ser aproximadamente R$ 1.800. É isso aí. A gente aí. até estava brincando que vai compensar mais ser Caixa do que supervisor, se bobear. E é o seguinte, o que a gente está sugerindo é que vocês, antes de colocar lá o aceito, passe por aqui individualmente. A gente pode calcular o teu valor real e quanto você teria, tudo a gente faz aqui para vocês tomarem a melhor decisão, tá? Tá, é isso aí. E aí eu acho que agora é legal abrir uma pergunta, né, Serginho? Aproveitar você e a Andressa. Quem tiver pergunta, galera, fica à vontade para fazer aí. Cadê? Oi, Tati. A Caixa aceita como proposta a negociação, como isso seria feito? Caso eu queira aceitar o acordo, mas acho que o meu valor ou mal calculado ou pouco baixo. Eu não sei qual será a postura final, né? Mas normalmente, aí eu vou falar um pouco da minha experiência com o jurídico e o que foi dito na reunião. O que foi dito na reunião é que sim, eles reavaliam qualquer resultado, qualquer valor que a gente colocar lá individualmente. Eles reavaliam, mas eles têm um limite. Eu não sei como isso é fixado. Então, por exemplo, para a Tatiane, eu posso pagar até X. Então, vai ficar dentro desse parâmetro aí. Isso aí deve ter algum sistema, algum tipo de algoritmo que calcula esse valor de acordo com o tempo que você exerceu
ou que exerce a função. Para nós também é novo, tá? Porque vai ser a primeira ação coletiva que nós vamos fazer dessa forma. Aliás, então a gente não sabe como vai estar essa dinâmica. Aliás, né? é a primeira ação que chega assim, a uma proposta de acordo. A gente normalmente ganha, quando ganha as ações, né, claro, a gente tem que fazer a execução, tem que ficar chamando vocês para poder fazer as execuções individualizadas. Pois não? Depois do processo da TST, vamos imaginar que ele seja votado no mês que vem. Tá? Depois que ele for votado lá, que é um positivo para a gente ganhou, quanto tempo demoraria para a Caixa pagar isso? Ó, primeiro, existem várias formas de extinção de uma ação. A transação, que é a substituição de uma obrigação por outra, é essa que eles estão propondo. Então eu estou substituindo uma obrigação, que é aquela obrigação que eu estou pedindo na ação de cumprimento, por essa. A partir de concessões, transação se define como o emprego de concessões mútuas, certo? Quanto tempo? Olha, eu vou chutar, que quem responder essa pergunta para você com alguma propriedade, está chutando. Então também vou fazer a mesma coisa. Eu acredito que 1 ano e meio, no mínimo. Por quê? Veja, ele está no TST. Entre estar no TST e ser devolvido à vara de origem para começar a execução, tem uma distância muito grande. Assim, a minha questão é, depois que ele for devolvido, aí é um ano e meio. Não, aí é um ano. Porque mesmo de execução. Mesmo se for hoje voltar para cá, o que vai acontecer? Corre-se o risco de ter uma disputa por causa. Isso. Porque aqui... Não, ocorrerá. É. Ocorrerá. E essa disputa por cálculo, ela vai se dar empregado a empregado. Por quê? Porque se trata de ação civil coletiva. Então eu não apresento os cálculos na ação. Eu extraio da ação uma certidão do trânsito da coisa julgada e liquido aquilo. Aí ela pode discutir a liquidação, que é uma liquidação por artigos. Ela pode discutir que o tempo que você foi caixa não é exatamente aquele, que o tempo que você foi tesoureiro não é exatamente aquele, então, ou que o índice de correção não está adequado, e isso pode fazer com que o processo não suba para o TST de novo, mas ao TRT através de um recurso, que é o recurso que existe nas execuções trabalhistas, que é o agravo de petição. Então isso é possível. Falando que isso vai acontecer, você está falando que tem essa possibilidade também da Caixa meio que agir de má fé e querer estender para demorar o pagamento. As execuções, é bom se entender, que serão feitas caso a caso, porque é do jogo, é da previsão legal desse tipo de ação. Essa ação tem uma vantagem que te preserva a fase de conhecimento, que é a fase que o processo vai até o TST. Quem mais, galera? Everton? A ação, ela começa em 2012, foi enfrentada em 2017, mas ela vai de 2012 para frente. Eu era caixa de 2012 na Centenário. Foi fui para Itaú, que não é da nossa base. Eu posso ingressar nessa ação? Olha, no caso, o teu vínculo atual lhe coloca em Bauru. É aqui que você presta serviço. Se é aqui que você presta serviço, se é na nossa base que você presta serviço, não tem problema nenhum. O sindicato tem a legitimidade para propor a execução para você, independentemente, você vai ter que trazer para uma eventual liquidação. Se você, por exemplo, rejeitar o acordo, né? Você vai ter que me trazer seu histórico de função, polerites, para demonstrar que você está enquadrado ali. O histórico de função é a própria Caixa. Se você estava meses em outra localidade e os últimos 6 meses você está em Bauru, em tese você está protegido pela ação coletiva. Tem uma outra questão. Eu não estou na relação. Tem uma outra questão aí. Mas você era Caixa Minuto. Antes era Caixa Minuto, depois fui Caixa Efetiva em Jaú, e agora... Então, mas aí eles não retiraram a possibilidade da gente incluir pessoas. Isso não.
Agora, Aquele que não está incluso pode se incluir. veja, pode ou não pode. A gente está orientando o que, Emerson? Para quem não está na ação, trazer o histórico de função para a gente e deixar com a Graciene ou com o João. Essa é uma boa pergunta. O que a Caixa mandou para nós e todas as perguntas que fez é o que o Sérgio deu. Ela não explicou isso. Tá? Agora é um acordo. O acordo ela pode propor para quem ela quiser. Não estou falando que é certo. Estou falando que ela escolhe quem que ela quer. Tem uma outra O resto coisa. dá para a gente correr atrás. Agora qual que é a ideia? Juntar todo mundo que não está, trazer a documentação, abrir até de repente sexta-feira para trazer essa documentação. Até sexta, o pessoal trouxe, na outra semana nós vamos chamar a Caixa para uma reunião e falar, ó, nós estamos aqui com essas 40 pessoas que não estão na relação, Caixa. Vamos negociar? Por que elas não estão? Isso. E aí, veja, eles abriram essa possibilidade tanto de nós apresentarmos nomes, como períodos, por isso que o Tonão está pedindo o histórico de função, que é uma coisa simples que se tira no sistema. Se você puder trazer bolerites, ainda que passados, ajuda. Não é determinante, mas ajuda, tá? Mas isso, você vai entrar numa outra listagem que a gente vai falar, ó, como é que fica a situação desse? Nós apuramos isso, né? Que essas pessoas também têm direito. Vocês vão mandar a proposta desse povo? Aí... Tem, claro que tem. Aí o que vai acontecer, amiga? Aí nós vamos levar para cá e falar, não quero negócio aqui. Seu nome vai ficar para o final do processo, nós vamos pegar o documento que você trouxer para a gente e nós vamos executar no final do processo. Deixa eu falar uma coisa. Na ação civil pública, tem uma diferença daquelas ações feitas pela substituição processual. São coisas em direito distintas. Na ação civil pública, eu tenho uma decisão que é constitutiva para os interesses homogêneos ou coletivos que aquela pessoa jurídica está pleiteando. A execução, acabou o processo, você tem esse direito. Esse processo vai para o arquivo. Não, é que quando foi entrada uma ação, era todos os sindicalizados, né? Não. O que acontece? A gente aqui em Bauru, a gente não lista as pessoas na ação. Isso. Por que a gente não faz essa listagem? No passado a gente fazia assim. A gente mudou porque aconteceu alguns casos da gente colocar a pessoa na ação, vários, né? E aí a pessoa vinha brava com a gente, porque ela muitas vezes queria fazer carreira na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou em algum banco privado, e aí a gente tinha entrado com o nome da pessoa na ação. E veja, na ação civil coletiva, não existe previsão legal para você colocar o rol. É essa coisa que eu estou explicando, tentando explicar. Eu sei que é uma sutileza processual, mas é importante. Agora, claro, a Caixa pode falar, não, esses não me interessam, mas é acordo. Vai juntar a lista nossa e o judiciário, que vai falar, pô, mas por que isso aqui? É bem assim, porque eu entrei com ação particular por causa da Constituição. Não! Mas você está representada, amiga. O que nós estamos falando? Não, é da maneira que ele falou assim, Não. mas a Caixa pode optar por qualquer negociar com você. Não. Se você preencher os requisitos que eles listam, aí agora, dá o seu nome. vou dar um exemplo bem concreto aqui. Nós ganhamos, transitado e julgado uma ação do Banco do Brasil de 7ª hora para assistente agora. No processo, ação civil pública coletiva, do jeitinho que é essa coisa. O Banco do Brasil apresentou 16 nomes. Já que na nossa base sindical inteira tem 700 funcionários do Brasil, vocês acham que só tem 16 assistentes? Mas eles fazem isso por quê? Para enrolar, para demorar. Agora o que nós estamos fazendo? Pode ver que foi capa do jornal nossa 3 semanas atrás. Bancário, traga seu olerite e seu histórico de função para a gente fazer a petição e te incluir na ação. É o mesmo caso que vai acontecer com quem ficar de fora do acordo. Espera só um pouquinho. Você me entendeu mal. O que você faz numa ação, a ação civil coletiva, essa que nós propusemos, ela vai continuar tramitando. O que vai acontecer é, se o Emerson, por exemplo, gosta da proposta e ele aceita, ele está excluído da ação civil pública, ele não vai poder executar depois. Entendeu?
Isso não significa dizer, em nenhum momento eu falei isso, que alguém ficará de fora. Essa é a vantagem da ação coletiva. Entendeu? Entendeu? Não, é que eu entendi você falando que a Caixa escolhe com quem ela vai negociar. E se ela falar assim, não, com você eu não quero negociar, eu espero que não. Você me desculpa que eu fui mal entendido. Não, mas assim, desculpa. Mas eu acho que ela está certa, certo? Entendeu? Mas ela está certa, porque o que ela está falando é que a Caixa tem a deliberalidade de escolher com que ela deve. Mas porque isso é um acordo. Não significa que você está fora da ação. Significa que a Caixa Agora, pode fazer acordo com o que ela quiser. o que é interessante também, você contar com a intermediação do sindicato. Porque nós vamos listar todos esses casos. E vamos querer que a Caixa nos explique por que não teve proposta para esses casos. Entendeu? Nós vamos tornar público, mas, pô, cara, por que isso aqui? Agora, é assim. Ela fala, não, essa pessoa eu não vou negociar porque ela já ganhou a ação em primeiro grau, eu vou esperar o resultado da individual. Beleza. A ação civil pública vai continuar, inclusive, intacta. Nós não vamos desistir dela, porque não é possível desistir de uma ação civil, porque o Ministério Público já ingressou nela. Então, agora, isso diminui o campo da execução. Todo processo, ele tem uma fase aqui que a gente chama de fase de conhecimento. Essa fase de conhecimento é ver se você tem ou não tem o direito. E a execução, terminada essa fase, transitou em julgado, não dá para fazer mais recurso, executa-se, que é a cobrança forçada, certo? Então entenda, um benefício do acordo, embora seja uma deliberação individual, de natureza individual, se aceita ou não aceita, um benefício do acordo é que você já pula para a fase de pagamento, né? Um malefício é que você fica pendente do limite de valor que a empresa oferece, né? Mas deixando claro, todo mundo que apresenta, que não está listado e que trouxer o nome para a gente, nós vamos tentar negociar se essa for a vontade. Apresentar e falar, Caixa, por que isso aqui não está lá? E tem até uma outra coisa, que pode ser feito. Nós podemos, por exemplo, chamar para esses que ficaram de fora, chamar uma audiência de conciliação no TST. E aí a gente chega lá para o ministro relator e fala, pô, apresentou proposta para esses, olha esses aqui, não tem proposta. Eles queriam pelo menos o direito de poder examinar se a proposta é interessante ou não. Entendeu? Então, é assim, existem vantagens e existem desvantagens, né? Cada um é que vai saber. Pois não. Na Caixa, somente passou, estipulou um prazo a quem interessar. Não, ela falou o seguinte, o sindicato faz as conversas, a análise, durante 30 dias, né, Tom? Então, podemos dizer que de hoje a 30 dias, nós temos que apresentar a lista, aquelas reivindicações de quem acha que o valor não tá adequado, acha que o complemento muitas vezes não é o complemento devido, enfim, total. Selecionamos isso e chegamos para a Caixa e falamos, ó, teve esses problemas aqui. A Caixa vai ter um prazo para nos responder e aí ela abre o portal. Se tiver alguma coisa diferente no portal, ou se você quiser vir fazer adesão aqui, muitos computadores do sindicato. O termo do portal vai ter que passar aqui porque precisa da assinatura do advogado do sindicato. Então, necessariamente vai acabar caindo aqui mais cedo ou mais tarde. Tem que for só para finalizar o acordo. Agora, eu queria aproveitar, Sérgio, falando, acho que na questão do Emerson, né? Nós vamos tentar incluir todo mundo no processo, é bom que saiba, justamente porque a gente entende que trabalhou aqui em 2015 e foi embora em 2016, então nós vamos tentar incluir.
Agora é claro que a Caixa também vai fazer o movimento contrário. Claro. Tentar falar, ó, só vale para data do ajuizamento, ou só vale para quem está sindicalizado. Deixa eu até ou falar. Só vale, em conjunto com isso que o Tonão falou, que isso é uma deliberação política, há uma decisão jurídica do Supremo que se consolidou agora, que uma ação civil pública ela pode ser executada por quem quer que seja beneficiário dela, esteja onde estiver. Então nós podemos fazer a execução de repente, né, mas tem que fazer aí na localidade, que se entender competente para poder, aí varia muito, né? Mas é possível se fazer a execução, inclusive de quem não é representado pela gente, por conta desse precedente do Supremo Tribunal Federal. Mais perguntas, galera? Pois não. Vamos lá, Zé Elias? Sim. E aí, Zé? Por isso, o senhor disse que a ação não transitou de dados, né? Tem a previsão do banco? Não. Em se tratando de TST, qualquer previsão que eu der aqui é chute. E aí, posso dizer para você, um ano. Mas acabar saindo em 2, 3, não sei. É impressionante, isso não tem uma lógica. Tá? É uma coisa muito difícil. Quem já foi meu assistido aqui... Até aproveitar para falar, ainda voltando para o Banco do Brasil, a gente tem uma ação de 7ª, 8ª hora de 2013 em diante e uma de 2013 para trás. A de 2013 em diante, o transitor julgou primeiro que a de 2013 para trás. Então assim não tem lógica, né? E outra, quando nós fazíamos, ainda na nossa opinião, um entendimento equivocado, na nossa opinião, do judiciário. Mas nós abrimos essas ações em todas as varas que tem dentro da base sindical, que são 9 fóruns trabalhistas. Nós já tivemos caso de uma ação em um determinado fórum foi procedente e outra que foi improcedente. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que não está dentro desses... é uma questão de entendimento. Engenheiro do Banco do Brasil, que sempre cita esse exemplo, né? Os engenheiros, nós demos 2 ações de substituição processual, aí listando. Um ganhou, o outro não ganhou, eles trabalhavam tudo na mesma unidade. No mesmo espaço físico. Como assim? Não está bem explicado assim. Não tem. É assim, não existe uma lógica. Não existe. Amiga, eu não sei o nome. Não, amiga. Ela perguntou primeiro. Roger depois. Olha, a Caixa já apresenta isso na proposta dela. Os honorários eu não sei, cara. O valor que a gente tem repassado. Porque veja, os honorários não são aqui, no nosso caso, eles não ficam com a gente, com o jurídico. Eles são, como nós entendemos, que é assistência jurídico sindical, eles vão para o sindicato. Aí por isso que eu já passei para o Paulo, que isso é uma questão de diretoria. Não sei se vocês chegaram a ver a listagem. O valor que a gente está passando para todo mundo já é o líquido. Aí desse líquido, o único desconto que vai ter fora esse é 5% ou 15% do líquido para o sindicato como custeio da ação. Aí depende, quem é sindicalizado é 5% do líquido e quem é não sindicalizado é 15% do líquido. Roger. Certo, se eu fizer uma proposta para cá e ela não aceitar, você pode retornar para a principal? Pode. João. Você tinha falado no começo que a Caixa ia mandar e-mail com os parâmetros e tal, e não veio esse parâmetro. Não veio, é esse que eu li para vocês. É que não veio falar da porcentagem, que é o que a gente queria saber. Tem uma previsão para essa resposta? Eu acho que eles tentaram passar a perna na gente. A verdade é essa. Sabe assim, nós... Porque eles não vão falar, 50% do na verdade, nós fizemos por amostragem alguns cálculos, tipo, esse cara aqui nós temos informação de quanto tempo ele tem direito a verba. Esse outro, né, nós também temos. Então nós mandamos para o nosso assistente técnico para eles apresentarem para a gente o quanto seria devido se pagasse o total pedido na ação.
E comparamos com a proposta da Caixa. Cada um deu um valor. Cada um deu um valor. Teve um que deu 60, deu percentual. 40%. Outro deu 30. Deu 30. Não, para mostrar, só de alguns. Porque a gente... Mas aí, se tiver a dúvida, a gente faz esse cálculo para todo mundo, tá? Quem quiser vir, é só vir aqui no sindicato que a gente faz. Aqui, quem perguntou? Alguém? Não? Você não tem aquela planilha que tem pessoas com a mesma quantidade de meses, o valor de calculado bem. Só uma questão. Do jeito que está o processo hoje, digamos que a gente tenha muita sorte e ele conseguir julgado no final do ano. Qual que é a fase seguinte? Execução. Cálculo. Calma. Como geralmente funciona isso? Bom. Aí a gente apresenta um cálculo, eles outro, quanto tempo fica Primeiro, vocês têm que vir até aqui, trazer os documentos, assinar uma procuração, que nós vamos fazer a execução individual. Cada um terá uma execução. Primeiro ponto. Após a distribuição dessa execução, a Caixa é intimada para falar sobre esses cálculos. Fala sobre esses cálculos. Essa fala significa, ela faz a impugnação dos cálculos. O juiz, diante de dois cálculos, ele manda isso para um assistente da vara ou nomeia uma pessoa para fazer a perícia. Sai essa terceira posição. Se eu concordo e a Caixa concorda, é aquele valor. Se eu tenho divergência e a Caixa concorda, eu posso impugnar novamente. Se a Caixa tem divergência, ela pode embargar. Da decisão, cabe agravo de petição para o TRT. Pela sua experiência, se o solo fosse julgado, por exemplo, mais ou menos quanto tempo? As execuções, elas estão tramitando, elas levam aí para tramitar 1 ano e meio a 2, né? É isso que mais ou menos. O tempo de TST é que a gente não domina. Mas em regra é isso. Porque às vezes cai um relatório lá que demora, aí vai O ano passado foi o juiz que se aposentou. Isso. Trocou, estava parada no gabinete dele, eu vi isso. Estava parada no gabinete dele, ele ficou com ela lá parada até aposentar. Aí foi por isso. Então, isso assim, se a gente continuasse esperando esse resultado, nós duas contas, a gente poderia, com sorte, esperar uns 3 anos? Sorte? Menos, talvez menos. 2 anos. É. 2 anos. De um ano e meio a 2. Depende da sorte, agora, Veja, agora, também tem uma coisa. A probabilidade de mudança do resultado, ela é diretamente proporcional ao grau que ela está. Por exemplo, a maior tendência é que se mantenha a decisão do tribunal, ou seja, vocês tenham êxito. Correto? Quanto tempo? Não, certeza não dou. a gente não sabe o que vai ser nós na realidade. Em termos de governo, em termos de empresa, em termos de política. E se fizermos o acordo, qual é a autorização dele? Receber em 10 dias. Assinar a petição junto com a gente. A não está falando em 10 dias, está falando até 30. Mas assim, ela é o prazo máximo. Ela paga Mas não vai ser seguido o quê? o valor das atrasadas, de acordo com o cálculo. Seria um montante dele. Isso, e a incorporação na próxima folha de pagamento. Então, por exemplo, homologou, pessoal, homologou a curva. Tem um prazo lá que ela pede 30 dias, mas a gente sabe que é menos. Na primeira folha ela já incorpora. Então, já vem. Vamos dizer que seja dia 21, só vai incorporar no dia 20 do mês seguinte. E o valor do acordo já seria agora. Próximo, nada a se esperar. Lembrando, 30 para abrir o portal e até 30 para fazer o pagamento. 60 dias. Na pior das hipóteses, 60 dias. Gabriel. Fala um pouquinho mais alto, velho. Ele está considerando já o FGTS? Tá tudo apartado, a gente tem o valor bruto,
Mas a Caixa está depositando tudo isso, fundo de garantia, tudo. E no cálculo, no demonstrativo de cálculo, ela apresenta esses valores. Por exemplo, a sua custo de direito a 100 mil. Esse 100 mil já está calculado pela GTS ali, ou não? Tem lá o líquido que você vai receber como salário que você teria recebido, e tem uma outra planilha que vai ser depositada. Ó, pegar a relação aqui, ó. Quer ver, Sérgio? Como é que tá a relação? As colunas. As colunas. As colunas. Matrícula, nome, CPF, data de admissão, principal corrigido, juros de mora, FGTS corrigido, tudo separado. FGTS calculado sobre juros de mora, total bruto devido, imposto de renda, INSS, FGTS a depositar, que aí tem uma parte do FGTS que vai ser depositada. Essa parte vai estar à sua disposição lá, né? E o total líquido que você vai receber como atrasado. Então, aí tem lá os valores. INSS da Caixa. Essa é a Caixa que paga direto para o INSS. Custas processuais é zero, porque a ação civil pública não tem custos. Total devido pela Caixa. Quando ela totaliza aqui, ela somou todas essas colunas. Inclusive aquilo que ela pagou pro INSS como contribuição patronal. Até só a título exemplificativo, galera, por exemplo, essa primeira pessoa, o total bruto dela, não sei. Você quer meu óculos? É um papel para você. Ah, é duro, viu? É verdade, pessoal. A idade é muito triste. Ó, a primeira pessoa aqui, ó, o bruto é 95 mil e o líquido é 86. Então é essa a diferença. Não é o desconto antigamente, no imposto de renda, é que mais baixava as ações. Mudou-se o critério de cálculo. Aliás, com justiça, porque é só sobre a diferença e mês a mês apurado. É muito menos do que se aplicar sobre o total, daria 27,5. Outro detalhe sobre o total, as custas, os honorários administrativos, o honorário sindicato, sai da última coluna lá, que é tudo pela Caixa, ou da coluna do líquido. Aqueles, os honorários que são devidos ao sindicato, eles saem como honorário de sucumbência. Toda vez que você trabalha na condição de advogado, você recebe duas espécies de honorários. Um são os contratuais e outros são de sucumbência. Isso está na lei. Nesse de sucumbência, é a parte contrária quem paga os seus honorários. Mas existe um pacto aqui que é feito, que também você pode receber por aqui. Então aí você recebe. Você vai pagar aqui 5% a 15%. Lá a Caixa vai pagar um valor também. Então, ainda me importante para dizer se essa coluna dos honorários, ela está saindo da última coluna, ou depois ela sai de... Ela sai... Quem paga os honorários é a Caixa. Aí no valor líquido de vocês também tem um outro desconto. Que esse é o desconto que não está aqui, que é o desconto do fundo do juízo. Essa proposta está em 2017 para cá? Se é 2017 para cá, é 2012. A retroária, a data de corte é 1º de julho de 2012. Então, 17 anterior, 5 anos, de 2017 para cá. Também. Porque na verdade, se ela vai incorporar agora, 17 a 22. Na verdade, toda ação, quando é uma espécie de foto. Quando você propõe, ela congela aquilo. Tudo que ficar para frente, ou seja, que são parcelas sucessivas, você também receberá. Imposto de renda. Também está incluído. O FGTS, pelo que eu entendi, onde está lançado, o FGTS é depositário. A Caixa vai depositar na conta do FGTS de Ela tem duas colunas, tá? Uma coluna é o FGTS sobre os juros moratórios. Esse você recebe. Agora, os depósitos de FGTS ela faz todos.
Pode. Aí. Ela não está na relação? Ela tá. Ah, o dela está. Mas pode. Aí é o espólio representado pelo inventariante. Então, o que a gente pede é que, pelo menos, dê início ao arrolamento, ou inventário, não sei qual é a situação da pessoa, mas para nomear o inventariante, porque o inventariante é o responsável por partilhar os bens do espólio. A data base você vai sofrer correção monetária? Em 2 meses, não. Acredito que não seja. Mas assim, isso pode ser cogitado, mas não se foi dito isso. Vai dar uns 6 meses para tentar novamente. Não, quer dizer, 30 mais 30. Não, vai ser. Eu, sinceramente, a partir do momento que ela abre o portal, eu acho que é dali a 45 estão recebendo. Não, mas eles apresentaram a proposta agora. Ah, não, sei, calma, então existe muito passo para ver. Entendi. Tá. Talvez tenha alguma coisa. Sim, isso pode ser. Eu acho que isso aí a gente pode colocar. É fácil. É um tema de reunião. A extinção da função de caixa é a ação que tem obrigação? Tem. Eu não sei como ela está. Até a gente pode, o João ou qualquer um dos três, vocês podem consultar como é que está a ação nossa do Caixa Minuto, para a gente dar a informação aqui, fazendo favor? Essa não veio proposta. Não, ainda não. Eles aceitam, inclusive, fazer proposta. Eles falaram lá na reunião que eles estão abertos a qualquer coletivo. Caixa Minuto, é isso, mas fora dessa ação, né? Aqui vai você, naturalmente eles vão chamar nessa ação de Caixa Minuto, ou de quem está pleiteando, que quem recebeu por minuto receba a comissão integral, provavelmente mais para frente eles vão chamar a gente com uma coisa também disso. Eles deve ser problema de provisionamento, eu imagino. Deve ter atingido um valor muito elevado. Mas vamos ver, pessoal, se a gente continuar perguntando, o pessoal consulta já de como é que está. Fala, Rosa. Olha, não. Porque essa verba, mesmo que eu diga que ela tem natureza indenizatória, ela não tem. Ela tem natureza salarial. Então, uma parte dela é de natureza salarial. Outra parte não é. Por exemplo, férias indenizadas. Você não usufruiu do direito. Então, eu indenizo, que significa dizer, eu torno sem dano aquele período por você não ter exercido as férias. Então, esse não tem natureza salarial. É natureza indenizatória. Depende, né? Aí a pessoa precisa ficar sabendo, né? Essa é boa. Quem mais, galera? Velho Gol. O DST, ele já decidiu até o trânsito tribunal, qual é a execução do Estado. Se transitou, se passou pelo TST, dificilmente vai para o STF. Nesse caso, não tem matéria constitucional para ir. Só se nós perdêssemos, aí nós teríamos. Por que nós teríamos e eles não? Porque nós estamos discutindo uma verba de natureza salarial. E repetibilidade salarial está prevista no artigo 7º da Constituição. Ô João, você está com o acórdão dessa ação que nós estamos discutindo aqui? Pega pra gente, por favor, porque a Andresa lembrou de um negócio que tem nela. A Andresa ela está achando que só está questionando a discussão do CPVA. Eu acho que não.
É isso mesmo. Mas na verdade a Caixa também recorreu de tudo. Tem recurso de ambos. Pessoal, isso que eu ia falar, todo mundo já assinou a lista de presença. Nós vamos precisar dela, quem não assinou, por favor, hein? Ó, nós temos recurso também. O nosso recurso é só relacionado ao CTVA, de não ter constado da decisão. Por que não ter constado? Por que ter ou não ter constado? Porque senão eu não posso executar para aquela pessoa que teve o CTVA. Tá? Agora a Caixa recorreu também. Então vocês entenderam? Tem recurso nosso nessa ação também. Era isso que eu queria confirmar. Ó, quando a FUNCEF... Ó, gente, deixa eu explicar um negócio. Ele perguntou se a FUNCEF não teria que constar numa dessas colunas. Eu penso que não. E vou explicar por quê. Primeiro, você faz um acordo numa ação trabalhista com a Caixa sempre põe a FUNCEF na ação individual, mas a FUNCEF, mesmo intimada, não vem receber, se ela não é parte do processo. Correto? Então, na verdade, depois você pleiteia aquele valor e o juiz manda levantar para você a parte que seria da sua dívida. O que você pode fazer depois que receber é mover uma ação de reparação de danos, por isso não constar do teu fundo de pensão, porque a Caixa, naquele momento, ela não fez o recolhimento. E isso, a causa de pedido e o pedido são distintos Estão aproveitando essa informação e a gente pode fazer isso novamente de forma coletiva? Pode. Então talvez já tenha mais uma ação para a gente ajuizar aí contra a FUNCEF agora. Não, Caixa. Contra a Caixa. De acordo com o STJ, CTVA, aqui é só para quem é tesoureiro, basicamente. E é aquele complemento de transição detalhada. Pessoal, naquela relação exigida entre tesoureiro e mesmo tempo de trabalho, a relação praticamente esvaziada ali, eles vão de 2 meses, uma diferença discrepante no valor. Muito diferente, coisa de metade. é por isso que nós estamos abrindo essa possibilidade para se trazer essas diferenças, para que nós possamos planilhar isso e poder mandar para cá. E os advogados seriam... Isso. Eu preciso do contato dele, eu tenho que falar com ele. Isso, aí se o seu é um desses casos que é desorientar metade do valor do outro, pode falar no final da reunião ou o João ou com a Graciele, os dois estão ali. Levanta a mão aí. Levanta a mão, João e Graciele. Já passa o seu nome para eles, que eles vão anotar para a gente correr atrás disso na próxima reunião com a Caixa. É porque eu falei, isso é uma diferença mínima, tudo bem, a diferença de 4, 5 mil. É normal, não é normal, pode acontecer. Mas dependendo do quanto você vai receber, é uma coisa que não vale a pena ficar estendendo o tempo. Exatamente. Agora, de 140 para 80, é expressivo. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encaminhar a votação. Alguma pergunta? Então vamos lá. Vamos para o finalmente. Todo mundo entendeu o que a gente vai colocar aqui? É simplesmente o direito das pessoas fazerem a opção pelo acordo. Não significa que todo mundo vá fazer o acordo. Ok? Não significa desistência da ação. Isso. Depois disso, todo mundo entendeu a dinâmica. Está com dúvida individual, quem é da região vai para Nice e quem é daqui e ainda não deu o nome, como o caso. Foi, Rô. Ela já pegou os documentos do pessoal. Aí vai ficar pela região? É amigo. É amigo. Combinado é amigo. E aí alguém que está no caso meu colega, eu posso assumir o Rúlio, que não está incluso na ação,
sua proposta de acordo já passa de 5 anos para trás que alguma dúvida mais específica, são os dois aqui para auxiliar mais um pouquinho, beleza? Pode falar, André. A gente pode fazer esse cálculo. Porque o que acontece? A gente custa, vamos falar bem por resultado, cada cálculo desse custa R$300. Você mandar fazer com o contador. Então a gente estava esperando ter a decisão da Assembleia, esperando quem tem interesse em fazer isso. O sindicato normalmente custeia isso. Mas como é um volume muito grande, a gente está esperando a decisão de mandar esse caminhamento. Qualquer um que tiver dúvida de valor do licenciamento, quanto seria a ação até o final da transação, é só dar o nome aqui, só que aí tem que ter uma olerite também para a gente poder fazer o cálculo. Só uma pergunta. Se eu estou optando hoje, tá? Eu quero receber. Eu estou deixando de ter o direito de uma contraproposta? É isso que eu não estou. Essa dinâmica que eu não estou entendendo. Não, hoje a votação é se nós damos prosseguimento, vamos mudar um pouco lá, é se damos prosseguimento ao processo negocial. Só isso. Vocês falaram, não temos interesse na negociação. Ok, nós falamos para a Caixa, ó, esquece aí. Não foi, né? Tem que falar que eles apontar aqui bonitinho, em ata, que eles estão podendo fazer a negociação individualmente. Ah, sim, exatamente. Porque eu poderia ter, mas a partir do momento eu tenho uma proposta melhor na Caixa, não hoje, entendeu? Mas isso, ó, isso não está em votação hoje. Tá, sim. Tá? O que está em votação hoje é se a gente continua o processo de conversa. Continua o processo de conversa, quem quer aceitar isso aqui, avisa também quem já fala para a Caixa. Aí cada um vai posicionando para a gente aqui, ó. Esse quer aceitar já. Esse quer ouvir uma segunda proposta. Esse quer fazer legal. Eu acho. Vamos uma consideração aí. Tem gente que já me falou que tem interesse em aceitar. Então, essa pessoa só espera, eu acho que para nos ajudar também a organizar, só espera a cadência natural das coisas. Quando nós tivermos a próxima reunião com a Caixa, sessão, dali a 30 dias ela vai abrir o portal. Agora vamos combinar aqui, pessoal, de quem tiver documentação para entregar para a gente ou quiser uma contraproposta, apresentar para a gente até sexta-feira, vai estar um tempo legal, né? Por quê? Porque assim na outra semana a gente já consegue sentar na Caixa para dar uma utilidade. E outra, o nosso calculista, dependendo da quantidade de material que tem, porque também tem todas as ações do sindicato que também cálculo que passam por ele. Nós temos muito mais de 1000 ações no curso. Então, não é à toa se você pega uma coletiva, a dinâmica que eu estou historiando aqui para vocês, é uma dinâmica muito mais complexa do que uma ação individual. Quando eu te chamo, falo, cara, ó, está aqui a proposta, você sabe quanto que eu ia ganhar, acho que isso, se ganhasse. Diferente. Fechou, galera? Podemos encaminhar a votação? Acabou. Lembrando que só bancário da Caixa vota, tá? Eu mesmo, Banco do Brasil, não posso votar, ok? Então vamos lá, galera. Quem autoriza o sindicato a permitir negociação individual e continuar a negociação com a Caixa Federal, levanta a mão, por favor. Vamos registrar, Zelinha. Ok, pessoal? Quem é contrário a essa proposta, galera? Pessoa aí. Não só marcar os restantes dos presentes aceitados. Galera, eu agradeço a presença de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, o pessoal ajuda. E se for parte de documentação, procurar o João e a Gabi. Obrigado, viu, galera? Que seja a primeira de